Sejam muito bem-vindos ao curso Terapia do Esquema para os Transtornos de Personalidade Borderline Narcisista. Esse curso foi idealizado e elaborado com a ideia central de auxiliar o terapeuta a utilizar os principais instrumentos que a terapia do esquema tem mostrado de forma bastante contundente sua eficácia para essas duas modalidades de transtornos. Sabemos que os transtornos de personalidade são uma classe de transtornos que muitas vezes são subdiagnosticados ou até mesmo desconsiderados dentro do rol da psicoterapia. Entretanto, também se sabe que quando esses transtornos estão como transtornos principais ou como comorbidades dentro de um quadro clínico, a dificuldade no tratamento é bastante significativa, pois que o transtorno de personalidade, se formos pensar de uma maneira bem clara, nada mais é do que a própria personalidade daquele indivíduo que está ali em sofrimento. Entretanto, justamente por ser a sua personalidade, o entendimento é que aquilo é o seu jeito de ser e, portanto, não lhe gera um sofrimento maior. Com exceção, evidentemente, e de forma importante a ser pontuada, no transtorno de personalidade borderline. Por quê? Porque no transtorno de personalidade borderline, indiscutivelmente, todos os sujeitos acometidos desse funcionamento acabam tendo um sofrimento extremamente sofrido, com um grau de prejuízo tanto pessoal, interpessoal e no nível profissional e acadêmico de uma maneira muito acentuada. Bem, a partir disso, surgiu então a ideia de apresentar como a terapia do esquema tem trabalhado esses transtornos de personalidade, onde os resultados de ensaios clínicos têm demonstrado uma importante eficácia da terapia do esquema para esses dois transtornos de personalidade e além de outros, mas nesses dois, indiscutivelmente com importantes trabalhos mostrando a eficácia tanto em termos a curto prazo, na redução de sintomatologia, na adequação social desses pacientes, mas também, e mais importante talvez, na questão da eficiência, ou seja, na durabilidade do ganho terapêutico dessa terapia para esses transtornos ao longo prazo. Coisa que algumas vezes, algumas abordagens que se mostravam até um tanto eficazes inicialmente, acabavam tendo ao longo prazo uma perda significativa do ganho terapêutico desses pacientes. A razão desse ganho terapêutico a longo prazo, de manutenção a longo prazo do ganho terapêutico da terapia do esquema, mostra-se muito relacionada à diminuição de funcionamentos esquemáticos, no termos dos esquemas mentais desadaptativos desses pacientes, de uma maneira muito sólida e também pelo fortalecimento de esquemas funcionais desse paciente, que são dois pontos fundamentais da terapia do esquema no tratamento dos transtornos de personalidade e não só, também nas outras questões. Podendo fazer uma lembrança importante, a escolha por esses dois transtornos está na altíssima incidência tanto do transtorno de personalidade borderline, que alguns estudos mostram até mesmo chegando em torno de 6% na população geral, ou seja, de cada 100 pessoas, até mesmo 6 pessoas dentro desse conjunto de 100 pessoas pode estar acometido do transtorno de personalidade borderline, né? Então é um transtorno com um nível de incidência muito grande, e o transtorno de personalidade narcisista, que embora não tenha essa mesma dimensão, ela chega na população geral em torno de 3% no máximo, então é menor, mas tem mostrado, com o passar dos anos e no nosso momento atual, um crescimento bastante significativo da sua incidência. O que também vamos falar ao longo desse curso, porque que, por exemplo, no transtorno de personalidade narcisista e também um pouco no border, a vida moderna, o jeito que as famílias estão constituídas e o próprio ambiente social acaba tendo uma influência importante, sendo um fator etiológico importante nesses casos. Bem, a ideia do curso é, inicialmente, dar uma base geral teórica sobre a terapia do esquema, seus principais componentes, tanto em termos teóricos, ou seja, as suas concepções teóricas que vão acabar transparecendo na prática clínica, mas principalmente auxiliar o terapeuta em termos dos objetivos terapêuticos,
de como trabalhar esses objetivos terapêuticos com cada um de seus pacientes, poder também, ao mesmo tempo, oferecer os repertórios técnicos mais importantes. Evidente que esse, sendo um curso por EAD, ele tenta fornecer as bases importantes e tenta dar um dos níveis importantes para um terapeuta utilizar, que é a questão de várias simulações que faremos aqui para demonstrar as técnicas e como ultrapassar algumas dificuldades na relação terapêutica com esses pacientes, pois que uma das questões talvez mais significativas e mais desafiadoras para qualquer um que se lance a tarefa de trabalhar com pacientes com transtorno de personalidade e mais ainda com transtornos de personalidade do cluster B, como são o transtorno borderline, o transtorno narcisista, é a questão da adesão terapêutica, da relação terapêutica. Por que isso acontece? Se pensarmos de uma maneira bastante óbvia, vamos entender que esses pacientes têm problemas significativos nos relacionamentos interpessoais por problemas ou por relações tóxicas que eles tiveram desde lá da sua infância e que muitas vezes são perpetuadas ao longo da sua vida. Então, não é de se esperar um formato diferente que esse paciente estabeleça o mesmo tipo, ou tente estabelecer o mesmo tipo de relação com o terapeuta que ele estabelece com as outras pessoas, que são relações ou extremamente instáveis, agressivas, violentas, impulsivas, no caso dos pacientes com personalidade borderline, ou de uma maneira arrogante, diferenciada, distante, exigente, provocativa, como ocorre com os pacientes com transtornos da personalidade narcisista. Portanto, das questões importantes que esse curso vai fornecer vinhetas, possibilidades, apresentações para os terapeutas, é justamente como lidar com essas situações desafiadoras da relação terapêutica que ocorrem sistematicamente durante o tratamento desse tipo de pacientes e que muitas vezes fazem com que os terapeutas se sintam melindrados, se sintam distanciados, se sintam incomodados verdadeiramente e que gera um distanciamento da relação terapêutica que culmina, infelizmente, com as altas taxas de abandono desses pacientes dos seus tratamentos. As pesquisas sobre a eficácia de tratamentos para os transtornos de personalidade, pegando essa ponta, eles nos mostram algumas questões bem importantes. Por exemplo, todos os transtornos de personalidade, se forem tratados e tiverem a manutenção ao longo do tempo dentro do setting terapêutico, todos eles conseguem ganhos terapêuticos. Claro que alguns maiores ganhos terapêuticos e eficiência ao longo do prazo do tratamento maior do que outros, mas todos têm ganhos terapêuticos. Mas se você for olhar a literatura, por exemplo, os trabalhos sobre eficácia de tratamentos ou eficácia de técnicas, muitas vezes você vai encontrar alguns transtornos com absolutamente nenhuma explicitação de resultados positivos. O que ocorre é que, infelizmente, muitos dos pacientes, uma grande parte dos pacientes com transtorno de personalidade, tende a abandonar o tratamento muito cedo, comumente até a quinta, sexta sessão de atendimento. E, portanto, se você está dentro de um trabalho de pesquisa com um protocolo clínico, essas pessoas vão ser consideradas casos de insucesso. A partir do que digo para vocês, o nosso trabalho aqui será dar então os fundamentos da terapia do esquema de uma maneira sintética, para que você tenha um instrumental para entender as intervenções, apresentar os principais objetivos terapêuticos a serem vencidos com esses pacientes dentro do tratamento como um todo e mostrando a graduação de passos a serem seguidas e, principalmente, os principais recursos técnicos e cuidados na relação terapêutica para os ganhos importantes que a terapia do esquema mostra conseguindo. Espero que consigamos ter uma jornada interessante nesse trabalho.